Bom, pessoal, a gente vai começar um assunto novo hoje. E esse assunto é um assunto bem simples até. Ele vai trabalhar com a gente ideias que já foram vistas também em outras partes da matemática, tá? A gente não vai ter grandes novidades aqui, mas talvez o contexto, né, o lugar onde a gente vê isso, é um lugar meio novo, talvez a gente não tenha tanto contato. Por isso que é uma introdução. Eu vou primeiro apresentar esse conteúdo para vocês, tá legal? A gente vai falar da estatística, tá? É uma parte da matemática que envolve muita tabela, envolve muito gráfico, e a gente vai conseguir extrair algumas coisas daí, né? Então vamos começar, né? O que é estatística? Vamos começar por aí. A estatística é uma análise de dados, né? Você pode fazer uma análise de dados, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, você pode fazer uma análise de dados para abrir uma empresa, você pode fazer uma análise de dados para lançar um produto novo, para ver se o pessoal está interessado naquele produto, ou se está interessado naquele candidato, ou se vai avaliar, ver se aquela empresa vai ser útil, vai para frente ou não vai para frente. Então, a estatística ela analisa informações, ela analisa dados. E aí, utilizando esses dados, a gente vai poder fazer algumas coisas, né? Para isso, a gente realiza pesquisas, né? Existe no Brasil vários lugares, centros de pesquisa. Alguns centros de pesquisa são relacionados a jornais, outros são relacionados à parte de faculdades, universidades. Tem alguns outros centros de pesquisa que são particulares. Tem vários centros de pesquisa aí que usam a estatística para analisar essas informações. Tá? E eles organizam essas informações usando tabelas e gráficos. A gente vai começar vendo pelas tabelas para ir pegando o jeito, né? O gráfico ele é uma forma muito legal de marcar, só que ele, se a gente não souber interpretar bem as informações, ele fica mais difícil do que fácil de entender. Então a gente vai começar pelas tabelas, para poder ir aprendendo a localizar, aprendendo a interpretar, aprendendo a pegar as informações. Depois a gente vai entrar nos gráficos, tá? Mas a estatística, se você for pesquisar em algum lugar, você vai ver muita tabela e muito gráfico, tá? E aí a ideia é o quê? A ideia, no fundo, não importa qual é o seu objetivo, mas a ideia é fazer uma interpretação de uma situação. Então você tem uma situação, você vai realizar uma pesquisa, pegar esses dados, pegar essas informações, organizar essas informações e depois que você tem tudo isso, você consegue pegar esses dados, essas ideias e interpretar, entender aquela situação, tá legal? Então eu vou apresentar para vocês aqui alguns elementos da estatística, né? Primeiro aqui os que fazem parte desse raciocínio mais básico, que é esse comecinho da nossa matéria. Depois vão aparecer outros conforme a matéria vai evoluindo, tá? Mas para a gente começar aqui já vai ter alguns interessantes. Bom, a gente tem as tabelas, como eu já comentei. As tabelas, você encontra a tabela desde pacote de bolacha, quando você vai ver lá informação nutricional, até tabelas para você poder organizar, por exemplo, um lançamento de algum tipo de satélite. Então as tabelas elas são muito úteis, muito amplas, né? Você usa em vários lugares. E aqui não vai ser diferente, aqui a gente vai usar também as tabelas. Já comentei também dos gráficos. Os gráficos eles são mais fáceis de entender quando você sabe interpretar uma situação, um lugar ali numa tabela, né, uma coluna ou uma linha. Então, por isso que a gente começa pelas tabelas, para ter os primeiros passos, né, e depois a gente vai para os gráficos. Mas se você entender bem as tabelas, você vai ver que nos gráficos a coisa vai muito fácil também, tá? Os dados, né, esse é um elemento importantíssimo, sem ele não tem nada, e é onde a gente vai guardar as nossas informações. Então, se você faz uma pesquisa, essa pesquisa ela vai ser organizada de alguma forma, ela vai ser colocada ali de alguma forma, e essa forma a gente chama de dados, né? Essas informações são os dados que a gente está coletando. Tá? E aí a gente vai ter a primeira parte matemática mesmo dessa estatística, que é a análise desses dados. A análise desses dados a gente chama de medidas de tendência central. Né? O que é isso? É você observar as informações e conseguir tirar uma certa conclusão, você já conseguir entender o que aquele pessoal, aquela galera que participou da pesquisa
tem em comum, ou qual foi o palpite que mais apareceu. Você vai ter 3 formas principais de fazer isso, tá? Vocês vão ver isso melhor com os exemplos. Tem 3 formas principais: a média, a moda e a mediana. Cada uma delas vai ser uma forma de você analisar essa tendência central, né? Aqui a palavra tendência é muito importante. Por exemplo, se a gente tem ali 5 pessoas, 4 pessoas falaram que sim para uma certa pergunta e uma pessoa falou que não, né? A gente vai usar essas informações, vai ali marcar quantas falaram sim, marcar quantas falaram não, e essas medidas de tendência aqui central, elas vão falar para a gente, ó, a maioria das pessoas escolheu o sim, a maioria das pessoas escolheu o não, ou dependendo da situação. Uma coisa que é muito importante, ela nunca vai falar que todos escolheram aquilo, porque sempre tem alguém que vai acabar escolhendo algo diferente, né? Então por isso que a gente fala que é uma tendência, né? Tendência para falar que a maioria escolheu isso, tá? Não quer dizer que todo mundo está lá, não quer dizer que todo mundo concorda, mas a maioria foi para esse lado, a maioria fez essa escolha, tá legal? Então a maioria tem essa tendência de fazer isso, de escolher aquilo, tá bom? Então a gente vai ver esses 3 tipos aqui e como eles vão ser calculados. Tá? Alguns são mais fáceis, outros são mais complicadinhos, mas eu vou explicar todos eles. Então vamos lá. A média, eu comecei por ela, porque talvez ela é a mais fácil de você entender. É assim que a gente, por exemplo, fecha as notas, né? A maioria dos professores fecha as notas usando as médias. Alguns fecham as notas somando pontos, né? Mas quando a gente fala, qual que é a minha média? Né? A média é isso aqui, ó. A média é um cálculo, tá bom? E como que funciona o cálculo? Eu pego a soma dos elementos, então eu vou somar o valor de todos os elementos e eu vou fazer uma divisão com o total de elementos. Então pensa na sua nota. Eu tirei a nota 5, depois eu tirei a nota 3 e depois eu tirei a nota 4. Então 5, 3 e 4. Né? Você pega essas notas e soma, né? Essa parte, ó, soma os elementos. E você vai ver o total. Peraí, 5, 3 e 4, eu tenho 3 provas, né? Então eu tenho o total de 3 elementos. E aí você consegue fazer uma média desses valores. Isso significa que todos têm o mesmo valor? Todos vão virar aquele valor? Não. Mas significa que a maioria, ou a grande parte das notas, estavam indo na direção dessa média, né? Então a gente vai perceber para onde a direção dessas informações vão indicar, tá? No exemplo vai ficar bem mais claro. Bom, a moda, essa aqui é bem fácil de entender porque não precisa nem de cálculo, tá? É só você observar que rapidinho você já descobre. A moda é o elemento que mais se repete. Então você vai perceber que aquela sugestão, aquela palavra, aquele número apareceu várias vezes, é o número que mais apareceu, é a opção que mais foi escolhida, então você tem uma moda. Essa aqui é a forma super simples. Você faz uma pesquisa com 10 pessoas. 7 pessoas falaram que sim, 3 pessoas falaram que não. Então você já sabe que a moda, né, o que mais se repetiu, foi o sim. Né? A maioria das pessoas disse que sim. E aí você consegue interpretar e dar uma sugestão ali de acordo com a situação. Tá? Então a moda é super simples, não tem nem conta, né? Não tem nem segredo, só ver o que mais se repete. A mediana, ela tem 2 partes. Então, eu vou falar aqui das 2 partes, depois a gente vai ver isso nos exemplos. A mediana, ela também não tem nenhuma conta mirabolante, mas ela tem uma coisa importante, que se você não fizer isso, você não consegue descobrir, tá? A mediana, ela só aparece quando você organiza os elementos na ordem crescente. Então, você tem que ver ali os valores que você tem, e você tem que colocar todos aqueles valores na ordem crescente, do menor para o maior, tá? Por quê? Porque quando você organiza todos eles, você vai procurar aquele elemento que vai ficar no centro, aquele que vai ficar bem no meio da conversa. E aí, esses elementos que estão no meio, no centro, é o que a gente chama de mediana, tá? Pode acontecer de você ter 2 elementos, né? Então, se houver 2 elementos centrais, você vai realizar a média entre eles. Então vamos supor que eu coloquei lá os meus números em ordem, e aí no meio dos meus números tem uma coisa só, tem um elemento só. Beleza, esse é a mediana,
tá feito, né? Não tem nem dificuldade, botou em ordem, pegou do meio, já era. Agora, vamos supor que você colocou os seus elementos em ordem e você percebeu que ficou 2 elementos no meio, né? Você separou, vou colocar 3 para lá, vou colocar 3 para cá, ainda ficou 2 no meio, né? Como que eu vou separar? Você vai pegar esses 2 e vai fazer uma média. Aí você usa essa regrinha, soma os elementos e vê o total. São 2 elementos, né? Então embaixo sempre vai ser 2. E aí você só soma os elementos que você tiver, tá? Vai ser em alguns casos que isso acontece, outros casos não, por isso que a gente vai poder ver agora nos exemplos. Esses 3 itens, eles podem trabalhar em conjunto ou eles podem trabalhar de forma separada, tá? Eu vou mostrar eles trabalhando em conjunto, que a gente já vê os 3 fazendo aqui cada um o seu papel, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro exemplo, pesquisa sobre preferências musicais. Então eu coloquei aqui, ó, essa tabela, tá? Então eu tenho, ó, os gêneros musicais, pop, rock, funk, MPB e sertanejo. E a quantidade de pessoas que escolheram. Então imagina que você pegou lá um papelzinho e falou, você gosta de qual estilo? Você gosta de qual estilo? Qual estilo é o seu? Você foi perguntando e foi marcando o que a galera foi falando. Então, ó, pop, 2 pessoas, rock, 1 pessoa, funk, 3 pessoas, MPB, 2, sertanejo, 2. Se você juntar tudo aqui, o total, 10 pessoas fizeram essa pesquisa, né? E aí a gente vai, ó, qual é a moda? A moda é o que mais apareceu, né? As pessoas foram mais em qual direção? Ah, as pessoas tiveram a maior parte das escolhas foi para o funk, né? Então, as pessoas escolheram aqui, ó, 3, né? Pode ver que é o número maior de todos. 3 escolheram funk. Então, a moda é o número 3, ou seja, o funk. Então, é o estilo que a pessoa mais escolheu, tá? A média, qual que é a média, né? A média é você somar todos eles, eu faço a soma de todos os números. Aqui a gente já tem a soma, né, que facilita, ó, o 10. Só que aí eu vejo, ó, pop, rock, funk, MPB e sertanejo. 5 estilos, certo? Então eu vou somar todo mundo e vou dividir pela quantidade, tá? Não é a quantidade de pessoas, cuidado, é a quantidade de opções. Então eu tenho 5 opções, por isso que aqui ficou 5, tá bom? Então, ó, 10 dividido por 2 quer dizer que a média é 2. Então, a média de pessoas que gosta de cada estilo é 2 pessoas, tá? Quer dizer que sempre vai ter o número 2 aqui? Não. Por exemplo, o rock só tem uma pessoa que gosta. O funk tem 3 pessoas. Mas a maioria dos estilos tem 2 pessoas que gostam. É isso que ele quis dizer, entendeu? E a média, a mediana, ela tem os números em ordem, né? Então eu tenho aqui o 1, 2, 2, 2 e 3. Lembra que eu falei do menor para o maior, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Pegar o número do meio, né? Aqui tá fácil, ó, 2 para lá, 2 para cá. Então no meio ficou apenas o número 2. Então a nossa mediana vale 2. E aí você percebe que a moda, a média e a mediana, elas meio que ficaram parecidas, né? Só a moda que ficou diferente. Pode acontecer de todos eles derem o mesmo resultado, pode acontecer de cada um dar um resultado diferente. Isso daí pode mudar bastante de acordo com a situação, tá legal? Nesse caso, a média e a mediana deu 2, tá? Coloquei aqui o outro exemplo, ó, salários em uma empresa. Então, vários funcionários trabalham lá e a gente vai analisar os salários que essa empresa paga. Aqui é uma coluninha bem simples, ó. Eu tenho salários de R$900, R$1.200, R$1.500, R$800, R$1.300 e R$1.200, né? Então, aqui a gente tem esses salários acontecendo, tá? Bom, a moda. Tá? A moda é só você ver qual repetiu, né? Qual mais se repete. Então, o 900 apareceu uma vez, o 1.200 apareceu 2 vezes, né? Ó, ali e aqui embaixo. 1.500 só uma vez, 800 só uma vez e o 1.300 só uma vez. Então, a moda, né? O salário aqui dessa empresa, a moda dele é 1.200. Não significa que todos ganham 1.200, né? Porque tem 900, tem 1.500, tem 800, mas a moda, a maioria, que se repete ali é o 1.200, tá? 1.200 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 tá? 1.200
A média, né? Aqui os números são maiores, eu sei, mas a média é você somar todos os elementos. Então eu tenho todos os salários aqui numa grande soma e eu vou ver ó, quantas pessoas eu observei, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então o total de elementos é 6. E aí você faz a soma, ó, 6.900 divididos por 6. 6.900 divididos por 6 dá 1.150. Então, ó, a moda deu 1.200, a média deu 1.150. Né? Olha que já deu uma diferencinha pequena, mas deu uma diferença, tá bom? E, para finalizar, a mediana. Né? A mediana, como eu já disse, você coloca em ordem, do menor para o maior, vai organizando ele. E aqui, ó, olha o problema, né? Se eu colocar 3 para lá e colocar 3 para cá, não sobra ninguém, né? Não ficou ninguém no meio. Então, preciso colocar 2 para um lado, 2 para o outro lado, só que aí vai sobrar 2 elementos no meio, né? Esses 2 elementos no meio, eles precisam entrar numa média. Então, eu vou pegar esses dois números e vou fazer uma média entre eles. Então, ó, 1.200 mais 1.200, lembra que tem que somar, né? Eu tenho dois elementos, então aqui é o total de elementos. Então eu tenho 2.400 divididos por 2. 2.400 divididos por 2 dá 1.200. Isso quer dizer que a mediana do salário dessa empresa é de R$ 1.200. Percebe que agora a moda e a mediana deu igual, a média já não deu. Por isso que eu falei que cada hora pode ser que tenha um igual ao outro, pode ser que ninguém seja igual de ninguém, tá? Mas o que é importante? A moda, a média e a mediana são 3 formas de você entender uma situação. Então, nessa empresa, eu consigo entender que tem mais gente ganhando 1.200, né? Tem 2 pessoas ganhando 1.200, enquanto que cada faixa de salário ali só tem uma pessoa. A média de salário é de 1.150. Né? A maioria deles, ou pelo menos o salário deles, chega perto desse 1.150. Pode ser que para alguns passou desse valor, pode ser que para outros ainda nem chegou, mas está próximo desse valor, é uma média. Né? E a mediana é o que se equilibra, o que mantém o equilíbrio dentro desses valores é a nossa mediana, por isso que ela fica bem no meio. Né? Então ela vai ser o 1.200. Tá bom? Então a gente tem esses 3 tipos de análise, a gente vai ver depois algumas atividades sobre isso. E aí, qualquer dúvida, você pode voltar aqui, dar uma olhada de novo, conferir esses exercícios, né, que já estão prontinhos, para você poder fazer tranquilo também o seu. Beleza? Então, pessoal, até mais.